Por falar em tomar decisão, BAP, recentemente a atual gestão tomou a decisão de demitir o Tite e contratar o Felipe Luiz com contrato até dezembro de 2025. Ou seja, o novo presidente ele terá essa primeira decisão a se tomar, se vai continuar com o Felipe Luiz ou não, e não continuando com o Felipe Luiz, terá uma multa rescisória a se pagar. O que você pretende fazer em relação ao Felipe Luiz? Pretende mantê-lo? Óbvio, é muito fácil você responder isso aqui agora, porque ainda tem muitos jogos pela frente no comando Felipe Luiz. Mas hoje, o que você pretende fazer em relação a isso? O que você achou da decisão da atual gestão em dar um contrato até dezembro de 2025 para o novo treinador? Vamos começar pelo final. Vamos perguntar para o torcedor que está em casa, se ele acha que é razoável quem está saindo em final de mandato, quem está indo para o 11º técnico, sabe que o seu mandato acaba em 31 de dezembro, assina um contrato até o final de 2025. Eu acho que isso é uma temeridade, é um desrespeito à instituição, ao torcedor e, acima de tudo, a um profissional querido e importante como o Felipe Luiz. Entendeu? Eu vejo que isso é inaceitável. Inaceitável. Pegue o caso do Cruzeiro, que contratou o Fernando Diniz, que é um técnico consagrado, campeão da Libertadores, e fizeram um contrato com ele até o final do ano. E no Cruzeiro não vai haver troca de comando. Eles disseram, vamos ver como é que vai ser essa relação e depois a gente vê como é que fica. No Flamengo, que tem errado constante e consistentemente com treinadores, porque o processo de escolha não é um processo técnico, é um processo opinativo, isso eu te garanto, é assim que tem sido feito. Foi assim com o Sampaoli, foi assim com o Tite e foi assim com o Felipe Luiz, expondo o profissional. Então, para além do profissional, eu entendo que esse é o tipo de atitude que, se eu ganhar as eleições, eu pretendo mudar na governança, no estatuto do clube. A presidência não pode usar o clube como se fosse dele, com as suas decisões, independentemente do que vai acontecer no futuro. Isso é inaceitável. Esse é um dos problemas, é que o Flamengo elege um presidente e que, em alguns casos, o cidadão acaba agindo como um rei, como se não houvesse amanhã. Vai haver amanhã, com outra multa, com outro nível salarial, porque isso é dinheiro dos outros. Definitivamente, isso não tem nada de profissional e a gente vai mudar a forma do clube agir, tá certo? Em relação à pessoa, ao profissional, eu não vou falar sobre isso agora, porque eu tenho um apreço enorme ao Felipe Luiz, tenho um respeito enorme por ele. Como rubro-negro, eu torço muito, muito que dê certo. Mas a conversa que nós vamos ter vai ser uma conversa olhando para frente. Enfim, não vai, de alguma maneira, passar por um revanchismo político ou qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Mas essa decisão, como tantas outras que têm sido tomadas, decisões que comprometem, assim, de forma dramática, o caixa e as projeções financeiras do clube para o futuro, são complicadas de você aceitar isso, entendeu? Muito complicadas. Em ganhando as eleições, nós pretendemos fazer um ajuste no estatuto do clube que tire do presidente poderes quase que imperiais que ele tem hoje. BAP, ontem, o Marcos Braz, que é atual vice-presidente de futebol do Flamengo, ele deu uma entrevista à nossa colega Raíssa Simplício, jornalista, e falou sobre a possibilidade de renovação de Gabigol, disse que pode ter uma reviravolta, uma possibilidade até de renovar ainda esse ano. Caso não renove esse ano, enfim, fique essa decisão para o próximo presidente e esse presidente seja você. Qual será a sua decisão em relação a Gabigol? Você vai propor uma renovação de contrato ou você, como mandatário, entende que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim? Vamos partir do princípio conceitual, que era o que a gente estava dizendo. Essa gestão teve, até agora, apenas deste ano, 10 meses para renovar com o Gabigol. 10 meses para renovar com o Gabigol. Não renovaram. Não faz o menor sentido agora, no apagar das luzes, qualquer tipo de negociação nesse sentido. Esta é uma decisão que, se houvesse, o atual presidente devia chamar os candidatos que estão concorrendo em a sala e a portas fechadas, discutir o que seria feito para que houvesse um denominador comum entre todos eles. Porque, afinal de contas, quem vai ter que arcar com esse resultado e pagar essa conta é a próxima gestão.
Então, eu acho absolutamente inaceitável, antiético e imoral que uma negociação dessa seja feita sem o envolvimento dos candidatos que estão no páreo para o pleito de dezembro. E o BAP, ao canal Vene Casagrande, falou, né, candidato da oposição, aí é uma oposição situação também, né, cara? Era todo mundo junto, né? A eleição presidencial do Flamengo criticou o fato da atual gestão ter dado contrato até dezembro de 2025 para Felipe Luiz, né? E não garantiu, caso vença o pleito, a manutenção do jovem comandante, tá? E o que postaram aqui no Twitter é que ele não ficou feliz com o tempo de contrato, que ele queria um contrato até o final do ano por causa das eleições, para quem assumir não ter esse problema de ter que mandar embora, de ter que resolver, queria um contrato curto. E aí chegou a falar até sobre mudança de estatuto caso seja eleito, né? Mas ele não disse aí o que fará com o treinador do Flamengo caso vença as eleições em dezembro, tá? Os torcedores não reagiram muito bem, né? Alguns comentários, se ele ganhar e o time performar como está, vai ser difícil tirar. Já começaria com uma cobrança altíssima. Eu não acho que ele tiraria, né? Não iria fazer uma maluquice dessa de tirar quem está performando bem, né? Se o Felipe Luiz estiver performando bem, ele tem que continuar. Eu acho que ele quis dizer da questão aí do tempo de contrato, porque um novo gestor, um novo presidente assume que pode não ser da situação, pode não ser o Dunche, e aí ele queria que isso fosse feito de uma forma mais, pensando aí no caso, jogador até entendo que seja normal, como ele falou, do questão do jogador ter o contrato longo, nenhum jogador vai aceitar vir com o contrato até o final do ano. Agora, ele entende que o técnico não precisasse até o final de 2025. Agora, a gente não tem acesso à negociação, a gente não sabe como é que foi, né? O Flamengo, para conseguir fechar com o Felipe Luiz, deve ter oferecido a ele até o final de 2025, acreditado no trabalho, pensado numa continuidade. Eu, sinceramente, estou gostando do trabalho do Felipe Luiz e acho que tem tudo para crescer, para ganhar títulos e é muito inteligente. E a nação, inclusive, né, deve pedir aí a permanência do Felipe Luiz. Ele teve pessoas que concordaram com ele, o Adriano Marques aqui, ele tá certo, né? Como que ele vai falar em manter ou mandar o cara embora, sendo que ele tem 2 jogos? Fim do ano, tem que fazer uma avaliação e decidir o que for melhor para o Flamengo, né? Aí as pessoas, olha, misericórdia, meu medo é o time estar bem e ele querer um trabalho autoral do BAP e a coisa desandar novamente, né? O ego de todos eles. Cara, eu não acho que vai acontecer isso não, tá? Mas realmente esse tipo de situação aí, né? O torcedor gosta do Felipe Luiz, quer que dê certo. Eu acho que essa declaração acabou que agitou, né? Agitou, né? Não vou dizer que caiu mal, porque muita gente que concordou com o fato do contrato até o final de 2025 ser complicado, porque outro presidente pode assumir, mas a verdade é que só se fala nisso agora de tarde, até agora de noite, só se falava nisso. Então eu sinceramente acho que tem gente falando, né, defendendo os dois lados, né? Agora, a gente teve aí o Galvão Bueno elogiando o time de Felipe Luiz. É mais um aí elogiar o Felipe Luiz, né? O Flamengo de Felipe Luiz segue crescendo, com um futebol mais forte, mais ofensivo, o Gerson de maestro jogou bem de novo e venceu mais uma. 2-0 em cima do Bahia, em plena Fonte Nova. É o 4º colocado com um jogo a menos. Pode sonhar com mais. Então o Galvão Bueno dizendo que o Flamengo pode sonhar com mais, e eu concordo, acho que o Flamengo pode sonhar com mais. E o Felipe Luiz fez uma postagem nos stories com o Diego Ribas e colocou um coraçãozinho ali com o Diego, né? Muita gente cogitando a possibilidade do Diego trabalhar com o Felipe Luiz, né, como auxiliar, largar a Globo e trabalhar com o Felipe Luiz como auxiliar. E aí essa foto do Felipe Luiz com o Diego agitou a galera.